Bom, eu na última aula eu também fiz uma revisãozinha, né, da primeira aula que a gente está falando, só para recapitular. A gente estava falando na última aula sobre a demanda, né? Lembra? A gente falando sobre como que funciona a demanda do analisante, né? Quando esse analisante ele entra, né, na análise, essa demanda que a gente vai chamar de demanda de amor, e depois a gente pode chamar, num outro momento, de uma demanda pura, né? Que seria quando a gente acessa aí outros conteúdos. Então, eu vou avançar, mas acho que a gente pode. Deixa eu só ver aqui. Vamos daqui, para não ficar sem sentido, né? Então, aqui, a gente falou na outra aula sobre essas fases do tratamento. Exatamente o que você estava falando, Lua, da questão do analisante, se ele entrou em análise ou se ele não entrou em análise, e o que que entra em análise. Isso é fundamental, né? Porque às vezes a gente escuta, fulano não entrou ainda em análise, mas como assim não entrou em análise? Se a pessoa está indo toda semana lá, senta no divã, ou senta, né, aqui na, na casa, enfim, faz online, mas o analista ele sente ali que aquela conversa, né? Que aquilo não é uma análise, né? Parece mais uma conversa de botequim, né? Aquela conversa das impressões. Então, eu gosto assim, me vem uma coisa estética, que eu acho que é interessante da análise, se a gente fosse fazer um comparativo dos movimentos artísticos, a, a, aquele que começa ainda, né, que está ali no início da análise, que não entrou, ele estaria naquela dimensão do impressionismo, né? Ele coloca no quadro, vamos pensar que o quadro é o processo da análise, aquilo que é falado, ele coloca no quadro as impressões daquilo que ele vê do dia a dia dele. Então, ele vem para análise, ele fala, porque olha, sou analista, eu fui para academia, porque eu fui, porque eu comi isso, porque eu comi aquilo ontem, porque hoje eu vou sei lá, na faculdade. Fica numa narrativa mesmo das impressões, né? Não consegue aprofundar essa demanda. Já quando a pessoa ela entra em análise, a gente pode pensar numa estética expressionista, né? Uma estética que vem de algo de dentro. Claro que tem influência das impressões do mundo externo, mas é algo que vem trazendo um traço próprio, né? De algo que não necessariamente é fidedigno à realidade. Né? Então, a análise ela fala sobre esse mundo mais onírico, né? Essa, às vezes, assuntos, né, que a pessoa está em associação livre, lembrando que a associação livre, né, me fale tudo aquilo que lhe passa pela cabeça, então a pessoa associa livremente, e ela tem um quê, né, de um expressionismo, de um surrealismo, porque não necessariamente essa cadeia é, de significantes, de palavras, vai fazer um sentido na realidade externa. E o analista não está nem aí para isso. Né? Ele está interessado nessa realidade interna, na realidade daquilo que vem impresso com os sentimentos, com os traumas, com as fantasias, com os atos falhos. Então, muitas vezes o discurso que é falado na análise, ele às vezes parece meio sem pé nem cabeça, assim como a linguagem do sonho. Né? Então, a gente está interessado nessa narrativa. Tá? Então, aqui a fase, né? Fase do tratamento. Então, a primeira fase, a gente viu nas outras aulas, que é a demanda de amor. Então, essa demanda de amor, a gente vai entender que a pessoa que busca a análise, ela busca essa demanda de amor, busca esse
essa ajuda, né? Esse lugar do suposto saber do analista, né? Que o analista parece que sabe tudo, parece que é a tábua de salvação, né? Então, a tábua de Tira-Álvaro, né? Não tem mais onde furar. Só que não é o apaixonamento amoroso, né? No sentido sexual, genital, mas é uma busca por acolhimento. Vamos pensar, né, nessa palavra, no acolhimento. Então, a pessoa busca uma atenção, um acolhimento e sempre uma demanda de amor, né? Sempre as nossas questões estão relacionadas ao amor, quando a gente busca a análise, né? Ou porque não foi amado, ou porque se sentiu rejeitado, ou porque tem traumas relacionais. Então, a gente está sempre às voltas, né, com essas demandas de amor. E a demanda de amor, né, claro, também está relacionada às figuras de autoridade, né? Esse desejo de ser reconhecido, esse desejo de ser amado, que todos nós temos, né? Em uma determinada medida. Isso é humano, demasiadamente, né? E a gente busca o analista, né, no sentido de buscar alguém que possa nos ajudar a compreender melhor as nossas relações de amor, né, na vida. E amor aqui não é só o companheiro, companheira, né? Assim, nesse sentido. É o amigo, é a família, é o trabalho, né? Etc. A segunda fase é o objeto de sugestão. Então, quando vai se estabelecendo, né, essa transferência, é um processo para se estabelecer a transferência. Então, a sugestão, ela acontece desse lugar do suposto saber. Então, o analisante, num primeiro momento, ele, ele quer, né, vamos colocar assim, ele deseja que o analista fale para ele o que ele tem que fazer, dê respostas para as questões, né? E o analista, ele vai trabalhar na sugestão, né? Ele não vai dar sugestão, né? Não vai dar conselho, não é isso. Mas só de estabelecer essa transferência, só dessa pessoa buscar essa ajuda, já se implica essa sugestão, por conta da representação do que é o analista. Outras figuras também, vamos dizer, têm essa relação, né? Se a gente for pensar, o professor, o médico, são figuras, né, que trazem muito forte essa imagem do suposto saber, de um mistério que daquele ser do analista, vão sair as respostas. Vão sair as respostas dos enigmas, né? E a terceira fase é quando a demanda de amor se torna uma demanda mais pura. Então, é exatamente esse momento que a gente vai trabalhar. Vamos falar sobre isso, né? Mas essa demanda mais pura, eu falei para vocês na outra aula, que era a ideia da camada da cebola. Então, quando a gente começa nesse processo da análise, o analisante, quando ele está falando, ele parece que ele está descascando uma cebola. Então, a gente vai tirando essas camadas imaginárias, que às vezes são as impressões do dia, que são as fantasias, vamos dizer assim, mais grosseiras, né? Aquilo que vai sendo trabalhado, vai sendo tirado ali, até chegar nesse lugar, nesse núcleo, vamos dizer, dessa cebola, né? Nesse ponto, nesse núcleo patogênico, seria onde ali tem as demandas mais puras, quando a gente começa a chegar mais próximo dos conteúdos mais profundos. Eu digo aqui os conteúdos mais profundos, que são os conteúdos traumáticos, que são os conteúdos relacionados à sexualidade, que são os conteúdos relacionados a lembranças, a dificuldades, a desamparo, né?
Então, a gente vai chegando mais próximo desse núcleo. Essa é a ideia, né? Que a gente consiga chegar cada vez mais profundo. E isso depende muito do analisante e do analista e dessa relação, né? Porque vocês podem perguntar, mas quanto demora para uma pessoa entrar em análise? Tem gente que demora 1 ano, tem gente que demora 2 meses, tem gente que demora 2 anos. Vai também da, né, também da paciência do analista. A gente também tem que trabalhar bastante a nossa paciência em relação a isso, né? Do analisante entrar em análise. Porque há também, principalmente quando a gente está começando, uma ansiedade em devolver algo do analisante, né? Em dar alguma resposta. E nem sempre a gente tem, né? A resposta a gente nunca vai ter, né? O que a gente tem são as perguntas boas, para que aquele analisante chegue nas próprias respostas, né? Não tem certo e não tem errado. Mas dar esse espaço, então a gente tem que trabalhar bastante a nossa escuta, a nossa paciência, para esperar o momento que esse analisante vai entrar. E tem pessoas que a gente também vai receber em análise e que não vão entrar em análise, e que vão sair da análise, né? Que vão, às vezes, melhorar um pouco, isso é muito comum, né? O analisante melhorar um pouco, melhorar os sintomas e ele sair, né? Achar que é suficiente. Mas a questão é que essa melhora, ela é um pouco superficial, porque ela está atrelada a esse movimento de sugestão. A gente sabe, né, que a sugestão, por que o Freud largou a sugestão? Porque o problema caminha, olha que beleza. Ele se desloca. Então, o Freud hipnotizava, né? E dizia, bom, então agora, né, traga essa lembrança e isso aqui está resolvido, né? Ele dava o comando para a pessoa acordava, só que aí, na outra semana, ao invés da pessoa, sei lá, ter uma dor na mão, ela estava com cegueira, com uma cegueira histérica, né? Então, o que ele começou também a perceber? Que o sintoma, ele caminha, né? Se a gente não vai nesse núcleo patógeno, né? Esse núcleo mais profundo da demanda, né? Dessa demanda pura, a gente tende a deslocar. Porque a gente também está falando de conteúdos emocionais, né? Psíquicos, que estão carregados de energia. Então, como que a gente também vai descomprometendo, vamos dizer assim, a nossa libido, aqui numa visão freudiana, né? Como que a gente vai soltando esses conteúdos pela fala, né? Quando vocês, né, fazem análise, aquela sensação de alívio de falar em análise, né? A sensação do alívio da análise é porque tem uma energia implicada nisso. A gente vai soltando, né? A neurose é muitas vezes esse corpo estranho que a gente vai matando de fome até ela estribuchar. E para a neurose estribuchar, a gente precisa gastar bastante, né? Até o momento que você chega na sua análise, você fala: eu não aguento mais vir aqui e falar desse assunto, eu não aguento mais, né? Aí a pessoa fala: você, seu analista, não sei como me aguenta mais, porque toda semana que eu venho aqui eu falo da mesma coisa. O analista, nesse sentido aqui que a gente tá falando, dessa dinâmica, que bom, fale. Porque cada vez que você falar de novo sobre isso, você vai trazer novos elementos. E cada vez que você falar disso, você vai se compreendendo melhor. Você vai elaborando, né, fazendo esse trabalho, né, do inconsciente
e elaborando aquilo que você está falando. Até chegar um ponto que enche tanto o saco que daí a pessoa muda de neurose. Que a gente não sai da neurose, né? O bom é mudar de neurose, gente. Então, que a gente consiga mudar, né, de problemas. Porque, né, o que que são os problemas? A gente sempre vai ter questionamentos e questões né, coisas que nos atravessam, mas o importante, né, é a gente sair da repetição. Mas na análise, a repetição, ela é intrínseca, eu diria, né? Essa repetição dos conteúdos, até desgastar, até a pessoa, né, às vezes, a gente fala, a pessoa está muito inchada. O que que a pessoa está muito inchada, né, de conteúdo? Ela precisa falar. Quantas, né? Isso eu acho que é interessante também, que a gente está na aula de clínica. Às vezes a gente recebe a pessoa e você até tenta falar, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. A pessoa nem escutou o que você falou. De tão inchada que ela está de conteúdo. Precisa falar. Precisa, né, colocar isso para fora. E aí a nossa sustentação também desse silêncio, que a gente também falou um pouco na semana passada, ó, no ano passado, de, dessa manutenção também desse silêncio do analista, que é essa sustentação desse corpo que escuta e que nem sempre precisa falar, né? O analista, se ele não sabe o que falar, não fala. É simples, né? Tô brincando, gente, não é simples, mas é, é cultivar também esse lugar de estar tudo bem eu não falar, porque eu não, aqui eu não tenho o que falar, eu tenho que escutar, né? E eu vou falar sempre no sentido de que aquela pessoa fale mais. Olha que interessante, né? Então, a intervenção do analista não é para o analista, não é para aplacar a ansiedade do analista em dar uma resposta, mas é no sentido de fazer aquela pessoa falar mais, conseguir mergulhar mais. Então, a gente vai fazer pergunta, a gente vai fazer apontamento, vai, né, pensar palavras, mas tudo nesse objetivo, que a própria pessoa consiga mergulhar cada vez mais naquilo que ela está falando, tá? Vamos seguir. A gente falou desses três momentos, então aqui há como uma espécie de cumplicidade entre o paciente e o analista, para evitar chegar a esse terceiro momento, que é o momento da transferência. Aqui ele está falando também de uma contra-transferência, né? Nesse momento, eu vou falar sobre a contra-transferência. Nesse momento da análise, a demanda de amor sofre decepção. É uma demanda que vai descobrir a sua carência, o seu caráter inaceitável, né? Então, como eu disse há pouco, e vai se transformar em outra demanda, mais rara, uma fala mais pura, mas principalmente mais passional. Então, lembra, a pessoa está naquele momento da demanda de amor e ela vai perguntar, né, uma das características para vocês entenderem quando o analisante está nessa demanda de amor é quando, por exemplo, o analisante fala, mas seu analista, o que que você quer ouvir de mim? O que que você quer que eu fale? Né? Ele está buscando que você diga a ele o que que ele tem que falar ou o que que ele tem que fazer. Ele ainda não entendeu a dinâmica do que é a análise, né? Que é exatamente essa percepção, esse segundo momento, né? Dessa decepção. Ter um momento de uma certa decepção da análise, que a pessoa percebe, pô, meu analista não vai falar o que eu tenho que fazer. E isso é impactante, né? Porque ele vai entender que é um trabalho que ele mesmo tem que fazer. E aí a gente começa a adentrar para essa demanda mais pura. Ah, então se sou eu que tenho que fazer o trabalho, então eu vou direto ao ponto. Então eu vou falar daquilo que dói, eu vou falar daquilo do vazio, né, do que incomoda. Aí a gente está adentrando a uma demanda chamada uma demanda mais pura, né? Uma demanda que não seja essa demanda de amor, de carência,
que aqui, né, não estou falando de forma pejorativa, mas ela faz parte do tratamento. Porque quando a gente busca ajuda, a gente busca acolhimento. E se o analista ele está nesse lugar e ele é o referencial, ele vai ser visto, né, como esse grande outro, que a gente também falou na semana passada, no ano passado, né? Esse grande outro que seria, né, a solução, né? Um grande outro é o que vai me dar todas as respostas. E a gente sabe que não, né? Esse grande outro é algo que a gente projeta, né? Então, ninguém pode dizer de fato exatamente o que você está sentindo, quem é você, né? Quais são as suas demandas. Então, nem o analista. É o momento fecundo, doloroso e passional da análise, né? Passional, como eu disse, não só, né, no sentido genital, sexual, mas é um momento, muitas vezes, de conteúdo de violência, né? De agressividade, de ódio, de uma ignorância. Então, às vezes a gente vai, às vezes não, né? Em todo caso, a gente vai receber esse discurso, né? Não estou dizendo que é voltado para o analista, mas é o tipo de conteúdo que a gente vai ouvir quando a pessoa consegue acessar essa demanda mais profunda, tá? E a gente quer que venham esses conteúdos. Aí que tá. A gente quer que venham né, esses conteúdos. E muitas vezes é aqui nesse conteúdo dessa demanda mais profunda, né, essa demanda pura, que o analista vai apresentar resistência. Resistência em sustentar mesmo esses conteúdos, né? Às vezes também o analisante não aprofunda, né? Porque há uma resistência do analista. Tá? E aí, como que a gente também vai olhar para essa resistência, algo que a gente trabalha na supervisão? Porque a gente falou de algo chamado vínculo inédito, né? Há um vínculo inédito, há um vínculo mais profundo que envolve os dois inconscientes, né? Não é só o inconsciente do analisante que está no jogo, mas o inconsciente do analista. Então, às vezes, aquele conteúdo que o analisante está trazendo é um conteúdo que bate com o conteúdo do analista, que é um ponto cego do analista. Por isso a importância da gente fazer a supervisão, né? De falar sobre as nossas dificuldades, as nossas resistências, atendendo. Às vezes dá sono, né? Aqui um exemplo, né? Resistência. Dá sono, ou mal-estar físico mesmo, dor de cabeça, ou, né, acaba esquecendo ali, não consegue prestar atenção no que a pessoa fala. Isso tudo são sinais de resistência, né, ali ao discurso. E a gente está falando desse corpo que está sustentando essa escuta. Então, também diz respeito sobre esse corpo. Então, geralmente, quando chega nesse período do tratamento, que pode o analista ter mais resistência para atender. Fala, Danilo. Stephanie, tem uma quantidade de pacientes por dia que um analista assim, existe uma recomendação que ele não ultrapasse uma quantidade ou que ele que a partir dali ele já começa a perder um pouco de entrega e também já acaba ficando muito mais sobrecarregado que deveria. Existe alguma coisa assim? Ou cada analista é um analista e aí tem analista que vai ter um desempenho atendendo muito, outros atendendo menos, enfim. Existe alguma recomendação? Não? Não tem certo e errado, né? Mas acho que é interessante quando a gente está começando, menos é mais. Né? Então, assim, aprender a sustentar. Isso também é um acúmulo, né? A sustentar, escutar, né, mais pessoas vem de um acúmulo. Então, conforme você vai
escutando e o seu corpo também entra em contato com essa dinâmica, você vai também ampliando a sua capacidade de escuta. A sua capacidade, mas para além da escuta, é de sustentação. Que às vezes a gente, né, pensa, não, só escutar, né? É coisa banal. Você ficar ali sentadinho, ouvindo, cansa nada, né? E às vezes você vai ter atendimentos ali que parece que saiu, tomou uma surra, né? Por conta desse corpo que está ali também sendo atravessado, né? Por esses conteúdos, né? Então, eu acho que quando a gente começa a atender, o ideal é não atender tanta gente, né? É ir começando e daí ser uma coisa gradativa, que você também vai se experimentando quanto analista. Mas não tem um certo e errado, né, Danilo? Assim, mas eu acho que uma quantidade assim muito alta é ruim porque o próprio analista fica doente. Geralmente é isso que acontece, né? Um adoecimento, porque a gente também tem que elaborar aquilo que a gente escuta, né? Porque pensa, todos os atravessamentos que a gente já tem na nossa vida, das pessoas que a gente se relaciona, da família, do trabalho, nananã, mais os analisantes. Então, assim, é bastante coisa, né, para lidar. Mas aí isso vai também da sustentação de cada um, né? Eu vi aqui que a Lua falou da Aisha. Diga lá, Aisha, quer falar? É, não quero falar nada, mas acho que é isso, não abraçar o mundo, né? Porque quando eu comecei também, eu abracei o mundo, querendo atender todo mundo social, né? Até falando na questão de valor. Aí enchi a agenda, chega, estava no sucesso, mas aí eu tive um burnout, aí eu tive que recomeçar. Então aí hoje eu tô atendendo metade do que eu atendia antes e tô satisfeita. Que eu acho que é isso, eu estava muito com esse ideal de querer bater a meta, dinheiro e tudo, vamos atender todo mundo, eu resolvo. Mas aí eu acabei adoecendo, minha analista me afastou, lógico, né? Aí eu tive que recomeçar. Então, acho que é isso, tem que ir aos poucos mesmo, é um paciente por vez. Vão tendo, né? Vão aparecendo vários pacientes, mas é o filtrar o que a gente aguenta atender, a demanda, enfim, não ir pegando tudo. Eu fui pegando tudo. Falei, não, eu vou resolver, tem supervisão, vai dar certo, mas não aconselho. Então, e eu acho que também tem um ponto que é interessante. Por que que a gente faz entrevista? A gente tem que avaliar isso, né, dessa sustentação, porque geralmente a pessoa vai ficar muito tempo com você, né? E isso é fundamental, esse entendimento. Só para vocês terem ideia, tem gente que está comigo, sei lá, há 6 anos. Você foi lá e firmou um compromisso, né? Você firmou ali um trabalho conjunto. Então, não estou dizendo que não possa mudar, né, o acordo, que você não possa encaminhar para um colega, ou, né, que você diga para a pessoa, olha, eu não consigo mais atender, né? Isso tudo está dentro. Mas é um compromisso. E a análise é a longo prazo. Então, a gente tem que ter essa noção que quando a gente começa a atender alguém, pode ser que a pessoa fique uma semana, um ano, mas pode ser que a pessoa fique anos. E que você vá fazer esse acompanhamento, esse tratamento durante anos. Então, também como isso está inserido na sua vida, né? E de ter essa noção desse compromisso, de que todo horário, naquele dia da sua semana, você estará com aquela pessoa, né? Isso é uma relação. Então, quando a gente aceita um analisante, a gente está dizendo sim para uma relação transferencial, uma relação psicanalítica,
mas não deixa de ser uma relação e um vínculo, né? Todos os nossos analisantes, a gente estabelece um vínculo, né? Um vínculo inédito, que não existe igual. Cada analisante vai demandar do seu analista algo diferente. Inclusive, né, principalmente estudo. Por isso que a gente fala assim, psicanálise, né, não deixa nunca de estudar, porque dependendo do que você receber, né, quanto demanda clínica, você vai ter que estudar para melhor compreender, né, aquele vínculo que você está construindo com aquela pessoa, né? Então, é algo que exige da gente. É legal ir sentindo, Danilo, assim, de não querer abraçar o mundo, porque geralmente é o que acontece, o analista adoece, porque esse corpo está recebendo uma carga para além daquilo que está dando a sustentação, né? E essa sustentação ela vai vindo também. Ela é um acúmulo de escuta, de experiência, né? Porque tem coisas que você começa e você vai escutando, você vai ficar afetado. E não que você não vá se afetar, né, depois, mas talvez vá te dar menos mal-estar, ou, né, você já escutou, então aquilo não é tão inédito de algum tema, ou alguma violência, que é comum. Eu lembro, gente, uma das coisas assim, que me impressionou muito quando eu comecei a atender, eu acho que eu já comentei, mas quando eu estava atendendo cerca de, assim, umas 10 pessoas, né, estava, sei lá, um ano atendendo, 2 anos, eu fiquei, assim, muito chocada, porque 8 pessoas das 10 que eu atendia já tinham sofrido abuso. Isso foi uma coisa que me afetou muito, né? Aí eu fui começando a criar, né, essa noção, essa dimensão do quanto isso é algo que não se fala, né, por aí, e o quanto é comum, né? E você ouvir relatos, e não é leve, né? Não é nada leve. Então, como que a gente também vai trabalhando a nossa escuta para sustentar esse tipo de demanda, né? Então, assim, só um exemplo. Mas às vezes a gente, né, ninguém vai na análise para falar quanto que tá bom, que ganhou na Mega Sena. Eu, pelo menos, não conheci ninguém que foi lá, ô, seu analista, eu vim aqui para, né, para contar para você que eu ganhei na Mega Sena, né? Geralmente, é, ali, não é à toa, né, que o Foucault vai trazer essa dimensão da psicanálise também, nesse lugar do confessionário, mas é um lugar psíquico, né? Um lugar ali criado para aquilo que a pessoa não diria para ninguém. E aí o analista que sustente, né? Que receba essas demandas, tá? É legal essa pergunta, bacana. Você já começou o estágio, Danilo? Não comecei ainda. Uhum, Não massa. comecei, mas quero muito, tô muito ansioso para esse ano começar e uma das questões que eu tenho é essa, assim, vai ser a minha reação, né? Por ter Aham, uma escuta, como você falou, ativa, né? E eu percebo que uma analista faz muito isso. A análise passa 95% comigo do tempo falando, né? E ele faz 5% de intervenções. Isso é um desafio, porque eu falo mais que o homem da cobra, né? Então, vai ser um desafio e quero muito passar por ele, assim. Tô muito ansioso esse ano para começar mesmo. Porque eu acho que começa esse ano, né? Os atendimentos, enfim, uhum. de estágio. Então, é isso. A gente, no instituto, a gente limita um pouco, exatamente por conta disso, né? Então, assim, tem um quantum aí máximo que a gente passa para os alunos, exatamente para que vocês possam se ambientar e aos poucos, né? E aí, conforme também vai caminhando, aí a gente vai aumentando. Mas, né, não precisa ter essa pressa, porque
uma pessoa que você atenda, né, fazendo ali um bom trabalho, já é muita coisa. Já é muita coisa. Certo, vamos seguir. Deixa eu só colocar para cá. Então, aqui a gente ainda falando dessa demanda, né, um D maiúsculo. E aí, interessante, ó. Quanto mais perto a gente chega, né, desse núcleo patógeno, mais forte é a resistência. Então, aqui, né, eu coloquei essa imagem para a gente entender. Pode ser a cebola, pode ser assim, um labirinto, né? Mas é essa ideia da gente ir chegando nesse, cercando o frango, né? Cercando o frango, o famoso cercando o frango é o que a gente vai trabalhar. A pessoa vai falando, né? E é meio que uma profilaxia, né? A gente vai limpando ali, né? Aquelas demandas até chegar nos conteúdos mais importantes, né? Os conteúdos que também, vamos colocar aqui, são mais dolorosos, tá? E exatamente por conta da dor que a gente vai ter a resistência. Ninguém é resistente porque quer, né? Isso é muito importante a gente ter essa noção. Há um desejo, muitas vezes, de fazer análise, mas a resistência, ela está atrelada a combater, né? Combater a dor. A pessoa se defende porque ela sente dor. Então, também há uma sustentação interessante, né? Não está aqui, mas agora pensando, há uma sustentação também do analisante. A gente vai criando, né, essa sustentação conforme a gente vai fazendo análise, que é também a nossa capacidade de falar das coisas que doem e sustentar. Então, demora um tempo, para algumas pessoas mais, para outras menos, de conseguir, né, triscar nesses conteúdos doloridos. E aqui, né, essa configuração do eu, que seriam essas camadas imaginárias, esse gozo do eu e esse nó do eu, tá? Então, ele, aqui, né, o Freud, né, ele considera o eu como uma instância composta de múltiplas imagens, né, produzidas por identificações imaginárias. E nesse centro do eu, né, tem algo que não é o eu. Então, é um elemento que seria, né, na psicanálise lacaniana aqui, esse gozo que habita no eu. Então, há algo para além do eu, do ego, né? O verdadeiro objeto do. A gente está falando desse núcleo patógeno, né? Então, o momento da transferência, ele vai ocorrer, né? Quando essas camadas a gente vai tirando, né? Vai desaparecendo. Freudianamente, eu gosto, assim, né? De pensar dessa forma. Eu acho que, para mim, clinicamente faz muito sentido. Da questão pulsional. Então, a gente vai descarregando essas energias através das palavras, né? Então, essas palavras, elas estão comprometidas, elas estão energizadas, né? Tem energia ali condensada, deslocada. Por isso também a pessoa fica inchada, não consegue ouvir, não consegue muitas vezes fazer elaborações, porque ela está tão inchada, né, das palavras com essas energias que ela precisa falar, 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 que é aquele momento mais verborrágico da análise. Não tem a ver com falar bem na análise, né? Porque a análise você está lá para falar. Mas sabe quando a pessoa fala e ela não consegue se perceber naquilo que fala e vai falando, o analista às vezes até tenta falar, mas blá, 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 blá. Então, esse momento dessa limpeza, tá? Então, ao invés, né, de dizer a última camada mais próxima do objeto, a gente também pode dizer a demanda mais, tá? Mais representativa do que dessa energia que fica recalcada, né? Pulsão recalcada. Quando eu estou falando dessa energia, né, estou falando no sentido da pulsão. E aí, nesse momento que a gente vai, como eu falei,
adentrar aí a transferência dolorosa, né? Então, o analista, ele vai ocupar esse lugar do objeto, né? Desse núcleo, no cerne do eu. A gente vai receber, né? A gente vai ter o esteio, vamos dizer assim, a gente vai ser o analista, ele é o chão para que aquilo possa se revelar, né? E eu gosto dessa ideia do Winnicott, que é o analista como um ambiente, né? O analista, ele é o ambiente daquilo que não foi vivido, daquilo que falta. Por isso que ele é o amparo. Não é porque as pessoas confundem quando o Winnicott fala sobre isso, né? Não é que o pessoal fala assim, o Winnicott é tão fofinho, né? Os Winnicottianos, que tem essa ideia de que, então ele ampara, né? O analista que ampara, que fica abraçando. Não é isso, gente. Nem que é fofinho com o analisante. Não é isso. O que o Winnicott está querendo dizer aqui é ser esse esteio, é ser esse chão, é oferecer, o analista ele oferece o seu corpo, né, a sua escuta, as suas intervenções, como um palco para que esses conteúdos possam vir. Então, o analista ele está ali identificando na história daquele analisante o que faltou, né? O que ali traz essa vulnerabilidade daquele analisante. E aí, a partir disso, a gente vai fazer esse ambiente, vai ouvir, né? A partir disso, para ocupar esse lugar, mas não para dizer como a pessoa tem que fazer, mas é para trazer esse conteúdo. Então, esse momento é tão transcendente que essa apresentação das 4 fases do tratamento só tem valor para situar bem essa sequência transferencial. Bom, então vamos voltar aqui. A gente falou da demanda e agora a gente vai falar de resistência. Então, temos aí, né, 2 resistências, a resistência tanto do analista quanto do analisante, né? E quando a gente fala do movimento psicanalítico, é bastante importante, né, o conceito de resistência, assim, ele é chave, porque ele vai modificar a prática psicanalítica. Como a gente estava falando, no começo, o Freud, né, ele trabalhava com a ideia da hipnose, né, da sugestão, e o que faz ele também mudar, né? Quando ele percebe essa questão da resistência. Então, para a psicanálise, a resistência ela é fundamental dentro da análise, até para a gente poder trabalhar em cima da resistência do analisante e entender, ter vestígios de onde estão as demandas puras. Então, geralmente, né, a gente estava vendo lá o núcleo patógeno, que geralmente quando a gente se aproxima do conteúdo ali, que é dolorido, que é a demanda pura, é quando a gente esbarra na resistência, tá? Então, aqui, né, o Lacan ele traz essa ideia também de que a resistência, né, ela estaria também mais voltada ao analista. Então, a resistência do analista é a de não querer chegar a esse momento passional da sequência transferencial, porque também vai ter que sustentar, tá? E aí entra o processo inconsciente do analista. Por isso, a importância, né? Tá em análise, fazer supervisão, para exatamente trabalhar essas resistências e o analisante conseguir passar, né, por essa fase e falar sobre essa demanda pura. Essa primeira acepção, né, resistência, é a do analista, mas há a resistência do eu. Aqui a resistência do eu seria a resistência que vem de quem é atendido. E ela está sempre relacionada ao eu. É um fenômeno que vai estar relacionado com as camadas imaginárias. Então, a resistência, ela também é estruturada a partir da fantasia, tá? Essa resistência é aquela que este
opõe para não viver a experiência de abertura do eu até o objeto do gozo, né? Que é o que o Lacan está falando desse cerne, né? Desse núcleo patogênico. Então, e é o momento mais importante da análise, tá? E geralmente, quando a gente consegue ali chegar, né, nesses conteúdos, é geralmente quando o analisante começa a faltar, começa a desmarcar, né? E aí a gente vai ter que trabalhar o manejo do analista para entender em que momentos também a gente vai só ouvir ou vai diminuir a intervenção. Isso é algo para a gente parar e olhar. Então, vamos dizer, estamos lá atendendo o nosso analisante. E aí, ele entra num conteúdo ali na análise que você percebe que afeta, né, bastante, que traz essa dor, que traz esse sofrimento. É possível que depois que isso aconteça, haja uma resistência. Por quê? Porque é como se a gente tirasse ali o tampão, né? Tirasse o esparadrapo do machucado. Então, a gente está começando a mexer nesse machucado, começando a ver como é que está esse machucado, né? Então, o primeiro momento, ele está tapado. Aí, a gente vai lá e tira essa tampa, né? Tira esse esparadrapo. É natural que a pessoa não queira sentir dor. E isso também é um processo inconsciente, tá? Geralmente. E aí a gente vai observar, né, que muitas vezes é o momento que o analisante sai da análise ou começa a faltar. E aí o que o analista também vai trabalhando? É se nessa sessão teve esses conteúdos mais de uma demanda pura, você vai ficar mais na escuta. Você não vai fazer tantas intervenções, porque já falar sobre essas demandas puras já é muito difícil, já é muito doloroso. Então, é nesse momento que a gente vai acolher mais o analisante. Claro que cada caso é um caso e precisa ser trabalhado dessa forma, mas é um momento em que você não vai fazer tantos apontamentos, tá? E aqui, né, interessante que a gente está falando desse núcleo, a gente está falando de gozo, né? E aí é interessante, porque nesse momento que ele começa a adentrar nessa demanda mais dolorida, é o momento também em que cai essa fantasia da análise dessa demanda de amor, né? E aí a gente vai lidar com a falta. É quando o analisante percebe, nossa, nem o meu analista ele vai me dizer o que eu tenho que fazer, né? Do meu analista eu não vou receber isso. Não vou receber essa resposta, né? E aí a gente se depara com essa falta a ser, né? E essa falta a ser, obviamente, que ela traz angústia. Então, quando a gente está falando aqui dessa resistência, ela está muito atrelada ao sentimento de angústia. Tem momentos da análise em que a gente está mais angustiado, principalmente quando a gente se dá conta de que não tem certo, não tem errado, né, de que você que vai ter que fazer esse trabalho. E geralmente a gente está num processo de tamponar essa falta. A análise não, ela quer trazer à tona a falta, né? Que a pessoa perceba. Peraí. Então, isso quer dizer que o seu ser é uma falta, né? Que o seu verdadeiro ser na análise não é ele, o seu eu. Então, isso também é interessante, né? Essa percepção na análise, porque a maioria das pessoas
colada no eu, né? Está colada nesse ego, nessa identidade, né? E quando a gente começa a fazer a análise, a gente começa a perceber que nem o eu, né, é dono da sua própria morada. E isso pode ser bastante angustiante, geralmente é. E um ponto, né, fundamental, enigmático, é um ponto central. E aí, aqui é interessante, vocês ainda não tiveram Lacan, né? Ou já tiveram? Ainda não. Tá. Então, essa falta, esse termo que o Lacan usa, falta ser, né? É o que a gente vai chamar na psicanálise lacaniana de objetuar, tá? Então, vamos dizer, é esse buraco, é esse, né? O eu, acho que a gente poderia imaginar ele como uma forma redonda, né? É o eu. Mas o vazio desse eu, né? Esse recheio, essa falta a ser, seria o objeto A, né? E nesse momento transferencial da análise, é o momento que o analista ele deve se silenciar, que é o momento da maior resistência, né? Que é o momento que geralmente a pessoa pode sair, né? Ela pode não querer continuar por conta dessa sensação de angústia, tá? E claro, a gente está falando aqui, nas outras aulas também falamos, que o que é esse silêncio, né? Não é você também não falar nada, mas é um silêncio em si, né? Esse silêncio em si para que você não soterre mais esse outro, né? A gente está tirando as camadas. E aí, se o analista fala assim, não, porque eu acho isso, que é assim, assim, assado, a gente está colocando mais camada em cima da pessoa, né? A ideia é tirar. Então, que ela se depare mesmo, né, com pensar por si, sentir por si. E, claro, a gente vai estar ali quanto acolhimento, sustentação e nesse silêncio, até para poder receber esse conteúdo que a pessoa vai trazer ali, doloroso, né? E esse silêncio, ele é ativo, né? Não é um silêncio passivo, né? Um silêncio ali com consciência, né? Inclusive consciência corporal. Isso é uma das formas de manejar, né, a análise. É a gente entender essa importância do silêncio, tá? E fala, Lua. Ô, Stephanie, eu tenho muita dificuldade com essa ideia de vazio. Muita dificuldade. Qual é a matéria que forma esse vazio? Quer dizer, parece até paradoxal isso, mas não é um vazio, é um vazio cheio de alguma coisa, é um vazio que tem alguma matéria, não é? Não é vazio do tipo nada. Entende o que eu quero dizer? Aí, claro, né? Sabendo das suas aspirações deleuzianas, né? Eu também tenho, tá? Mas eu acho que é interessante aqui essa ideia da falta, né? Quanto também o que o Lacan está trazendo, quanto estrutura também de linguagem. E aí é meio que assim, né? Quando a gente é inserido na linguagem, porque a linguagem ela existe, né? A gente que é inserido em algo muito maior, um sistema de linguagem. Quando a gente é inserido, algo fica incompleto. É aquilo que a gente não consegue nomear. É a incapacidade, né, de talvez dar nome a tudo que se sente, né? A algo que é imensurável, que é incaptável, né? Tem uma coisa bastante interessante, um exemplo, né? E aí, por isso que também aqui, vocês vão ver o termo
fálico, né? No sentido daquilo que preenche esse vazio, né? Quando a gente fala do fálico, né? Que aí também tem várias questões que a gente pode trazer, né? Essa expressão fálica, que é a ideia de preenchimento. Mas, basicamente, vamos pensar que a gente tenta preencher esse vazio. A gente tenta preencher e tamponar essa falta, que ela é constituinte, né? Constitutiva, no sentido de uma angústia mesmo estrutural. Aí eu vou dar um exemplo, né? Eu convivo com uma criança, né, de 4 anos, e é muito interessante. Vai chegando o momento das 5, das 6 horas, né, da tarde, e a Violeta, né, o nome dela, a Violeta, ela ela começa a sentir saudades. É muito interessante. Chega nesse horário, né, que cai o sol, e aí ela começa, porque eu tô com saudades, eu tô com falta da minha mãe. Aí, às vezes, ela, né, não fala da mãe, ela fala, eu tô com saudade da minha avó, eu tô com saudade do meu pai. E ela vai mudando os nomes, é muito interessante, assim, dia após dia, não é de uma pessoa específica. Mas se ela tá com a mãe, isso a gente já conversou, né, assim, entre os adultos, se ela tá com a mãe, ela sente a falta do pai ou da avó. Se ela tá com o pai, ela fala que ela tá sentindo a falta da mãe ou da avó. Então, assim, nunca há uma sensação total de satisfação. Para lidar com a angústia existencial, a gente vai sempre tentar tamponar isso, e é muito mais gritante na criança. Mas ainda assim, para o adulto, se você reparar bem, né, no dia a dia, no seu dia, vão ter momentos que você vai sentir essa angústia. A minha, por exemplo, eu identifiquei rapidamente a dela, porque isso, inclusive, foi tema de análise meu, há muitos anos atrás. Eu senti meio que uma ansiedade, uma angústia no horário em que caía o sol, né? Isso é muito comum. Por quê? Porque é o desconhecido. O que, né, simboliza o cair do sol? Quer dizer que daqui a pouco você vai dormir, que você vai fechar os olhos, é quase uma morte, e você não sabe se você vai estar vivo ou não. No sentido, vamos dizer assim, ancestral, biológico, né? Tem algo ali desse escuro do inconsciente que a gente sente essa angústia, né? E aí, se a gente for olhar, né, psicanaliticamente, onde se forma essa angústia? Se forma simplesmente no fato da gente nascer, porque quando você estava na barriga da sua mãe era muito gostosinho, quentinho, você não precisava fazer, né, nada, você estava sendo alimentado, você estava ali em segurança, e aí você se descola, né, desse lugar, você nasce. Então, a gente até na psicanálise tem o Otto Henke, vai falar lá atrás sobre esse primeiro grande trauma, que é o nascimento, né? Que é essa separação. Então, esse vazio, né? Essa falta constitutiva, ela é uma lembrança desse lugar vazio, né? Desse lugar seguro, né? Desse lugar relacionado a um voltar para o útero, né? Uma angústia de que isso não é possível. Então, há uma parte nossa, né, que sempre vai estar nessa falta. E a gente vai tampando ela, né, com coisas, com comida, com, sei lá, com consumo, que é essa sensação de desamparo. Então, quando a gente está falando da falta, a gente está falando de uma sensação de desamparo diante da vida. E isso é desde quando a gente nasce até quando a gente morre. A questão é que às vezes a gente não percebe que é dessa forma, essa falta, e fica tentando tampar né, o sol ali com a peneira, né,
o dito popular, a gente vai tentando tampar isso, né? Também tem a ver com as nossas neuroses, que é o que? Lidar com a vida. Lidar com o fato de que viver e ter saído da nossa mãe nos coloca numa condição de solidão, né? De uma sensação também de ser único, né? Apesar da gente viver em sociedade, viver no coletivo, é essa nossa parte individual, né? É a nossa camada singular. Então, isso tudo está atrelado, né, com isso que o Lacan vai chamar de objeto A, que é um objeto perdido, né? O objeto A é um objeto perdido. É uma sensação que a gente tem de nostalgia desse objeto A, que era quando a gente era um só, né? E que isso não é possível mais. E é muito interessante, né? Quem tem criança, tá próximo de criança, às vezes a criança ela faz uma movimentação, ela fala coisas que ela quer voltar mesmo para o útero. Ela quase tenta voltar para esse lugar. No caso, na minha observação, né, da Violeta, é muito interessante, porque é cair no sol, né? Então, essa ideia desse encontro com aquilo que não é conhecido. E a gente vai levar isso, né, para sempre. O que a gente pode fazer e o que é um dos objetivos da análise é lidar melhor com, com essa constatação, né? A gente conseguir sustentar melhor o nosso desamparo existencial, né? Que não é fácil, não, né? É da angústia, e não é à toa que a gente brinca, né? Peraí que eu vou ali chorar em posição fetal. Não é à toa que a gente chora em posição fetal, gente. É um desejo, né? Uma, é uma nostalgia de um lugar que a gente estava ali, né? Seguro e, enfim, um só, conectado ali pelo, né, cordão Steph, umbilical. Fala. deixa eu só fazer um comentário, que a tua fala foi maravilhosa mesmo. E eu acabei ligando com uma coisa que o Rafael falou para a gente no ano passado, né? Que é assim, quando você fala do trauma do nascimento, dessa perda irreparável, né? Desse vazio, desse indizível, eu fiquei pensando, bom, mas quem sente essa perda é o corpo do recém-nascido, é no corpo que ele está sentindo, né? Não é exatamente na sua psique. Mas aí eu me lembrei de uma coisa que o Rafael falou ano passado, que ele disse assim: o recém-nascido é o inconsciente encarnado, é o inconsciente na carne. Então, se marca o corpo, marca o inconsciente, porque o bebê, ele mesmo, é uma espécie de inconsciente encarnado. Não é show isso? Assim como o Winnicott vai dizer que não existe bebê, existe mãe bebê ou cuidador bebê, né? Show. Porque há, né, há uma gestação, muito interessante, você que é da biologia, nós, né, nós não somos mamíferos, né, como alguns outros que estão aí no reino animal, que assim, às vezes você vê o seu cabritinho, tipo, esse tipo de animal, que ele já sai, já, né, e já sai andando. A gente precisa de uma gestação psíquica pós, né? A gente continua esse desenvolvimento conectado com aquele que cuida, né? Então, a gente não nasce pronto. A gente ainda precisa, né? O ser humano, ele precisa ali né? De todo um cuidado, porque se um bebê nasce e a gente deixa ele sozinho, ele não sobrevive. Você sabe, é muito interessante você falar isso e espalhar para o reino animal, porque o animal, acho que mais próximo
desse cuidado necessário do qual você está falando, de nós, é o elefante. E o elefante tem um cuidado desse por 5 anos, tá? Assim, é grudado. É como se fosse a gente, assim, mãe e filho. E, curiosamente, são os elefantes que desenvolvem algumas atitudes que são completamente humanas, assim. Eles têm ritual de luto e enterro. Eles enterram os mortos. E eles choram os mortos. Eles choram com lágrima, tá? Nossa, E com barulho, né? Aqueles barulhos que eles fazem, tá? Então, nossa, agora deu como se diz, abriu um triplex na minha cabeça. É isso, é isso. é. Então a gente precisa, né, desse cuidado e esse desenvolvimento psíquico, ele acontece também, né, depois que a gente nasce. Então essa conexão com ou a mãe ou quem cuida é, é muito forte. Por isso o Winnicott vai trabalhar, né, essa ideia de não há bebê, a mãe bebê ou cuidador bebê. Então, a gente continua nessa gestação psíquica pós-nascimento, né, até chegar a uma maturação também psíquica. E eu achei ótimo, né, você falar seu tema, né, lá do TCC, e a questão que você está trazendo, né, que o Rafael falou, né, do corpo, que é a personalização, né, que é esse processo é, de porque a criança, quando o bebezinho ele nasce, ele não tem a menor consciência corporal. Tanto que se você olha, né, para a criança, assim, recém-nascida, ela ela olha com uma cara assim de curiosidade para a própria mão, para o próprio pé, né? Ela está ainda nesse processo assim desse psíquico tomar o corpo. Por isso que não existe psique sem corpo, né? E o corpo sem psique também, né? Então, uma coisa está conectada à outra, por isso ele chama de personalização, que é esse processo de conscientização de que a psique está no corpo. E por isso que a gente tem as doenças psicossomáticas, né? Porque vai acontecer no campo psíquico, né? Uma questão, e isso vai estar impresso no corpo. E aí, por que eu estou retomando isso? Porque, né, você, da poesia também, né, gosto de pensar, a linguagem, ela também adentra esse corpo. A linguagem, ela é mais uma camada adicionada a esse corpo. Então, a linguagem, né, é interessante, mas a sacada do Freud, a sacada do Lacan, é de que através da linguagem a gente tem efeitos no corpo, no emocional, não é? Então, por isso que a gente fala corpo do texto, porque na verdade a palavra ela está totalmente relacionada ao nosso corpo, né? Então a palavra ela se materializa no corpo. Deu para é um pouco, né, filosófico, mas aquilo que eu falo para uma pessoa impacta o corpo dela e vice-versa. E assim a gente mantém as nossas interações quanto ser humano. Então, a materialidade da palavra é o próprio corpo. A nossa necessidade de escrita vem do corpo, né? Algo que eu preciso expressar. Então, é por aí, né? Não vou fugir mais aqui do assunto, mas eu acho que tem a ver, né? A gente está falando dessa. É importante entender porque a psicanálise ela fala muito dessa falta constituinte. Mas não é necessário assim que você toda hora você sente falta de algo. Não, mas há certos pontos, né? Inclusive dentro da linguagem, que é um ponto, vamos dizer assim, cego,
né? Um ponto que a gente não consegue ver. Esse é o que seria aqui, né? Que a gente está falando desse objeto A. Então, é essa nostalgia, é esse registro que nós temos, essa marca, vamos chamar de marca, registro, de algo, né? De um lugar, de uma sensação que não é mais possível. E a gente busca esse conforto, né? A gente busca esse conforto, comendo uma comidinha gostosa, né? Na demanda de amor, não é? Eu falo assim, nossa, eu tô apaixonada por alguém, eu falo, você é a metade da minha laranja, você me completa. O que a gente está falando nesse sentido que completa? É esse vazio, né? É esse buraco que não vai ser preenchido. Não vai ser preenchido pela pessoa que você se relaciona, não vai ser preenchido pela comida, não vai ser preenchido pelo aquilo que você consome, né? Não vai ser. Hoje, né, por que, né, assim, só ampliando um pouquinho aqui a discussão, hoje, né, uma das questões do capitalismo e do consumismo e do que a gente vem falando, é como que também a propaganda se utiliza, né, disso aqui. Dizendo que você vai satisfazer os seus desejos, que você vai ser uma pessoa mais feliz se você consumir X, se você fizer Y, e não vai, porque no final do seu dia, em algum momento, você vai sentir angústia dessa nostalgia, desse desamparo. A questão é como nós vamos lidar com esse desamparo. Quando a gente sabe que ele é estrutural, é mais fácil. Porque você fala, puta merda, hein? Tô sentindo aquele vazio aqui, peraí. Mas que bom que nada como um dia após o outro. E a gente vai lidando com ele, né? Em análise, vai entendendo também quais são as formas escapistas, muitas vezes, que a gente tenta tamponar essa falta. Então, só há uma forma da gente trabalhar a falta, né? Esse buraco, esse vazio. Preencher com si mesmo. Só. Ninguém vai preencher esse buraco e nem nada vai, nenhum objeto em si vai preencher. Então, a gente, quando toma consciência desse vazio, dessa falta, aí a gente inventa um sentido, porque no fim a vida não tem sentido. E esse buraco, né, que a gente tem, né, estrutural, sempre vem lembrar a gente, né? E tá atrelado com a morte, né? Não é à toa que esse tema sempre está dentro da psicanálise, né? É uma angústia da gente saber de onde veio, né? Entre aspas, de onde veio, mas não sabe para onde vai, né? Então, é isso. Vamos lá. Voltando aqui, existência. Então, nesse momento de sequência transferencial, nesse momento fecundo, o analista deve silenciar, isso é que eu já falei. Grande outro, papapá. Ah, que bonito isso, né? Isso aqui não é só para o psicanalista, né? Isso aqui também é para nós, né? Quanto vida, ser humano, existência. O que importa é o nosso próprio desejo e essa capacidade que temos de fazer silêncio em nós mesmos. Então, né, a palavra, inclusive, ela é uma forma de tamponar. Então, a pessoa, né, como a gente estava falando, que está ali inchada, que está no processo verborrágico, ela está tentando também tamponar esse lugar, não adentrar esse vazio. E na análise, conforme você vai falando, vai desgastando, vai tirando essa energia, tem uma hora que a gente chega próximo. Que aí é quando a pessoa sai dessa demanda de amor, achando que alguém vai preencher ela, e ela começa a olhar de uma forma, né, a sustentar esse falta ser. Por isso que é falta ser, né? Bom, aí aqui, né,
quarta fase, a última fase, é a da interpretação. Quarta fase é a fase da transferência, é a própria fase da análise, é a análise. Então, quando a pessoa entra nessa demanda, né, mais pura, quando ela está acessando, aí sim a gente pode dizer que ela entrou em análise, né, Lua? Ela entrou em análise. O entrar em análise é quando a pessoa consegue acessar esse falta ser, começar a acessar mais esses conteúdos doloridos, né? E já significa que a análise, ela está, né, esse ato da fase de sugestão. Em outros termos, a passagem da demanda do amor para a demanda mais pura, né? Mesmo sem a intervenção do analista, né? Olha que interessante. Que a gente está falando aqui do silêncio. Não necessariamente a pessoa só vai entrar em análise pelo que o analista fala, mas é muito mais pelo que aquela pessoa está falando, né? Então, aqui, resumindo, a gente tem 3 momentos: sugestão, momento transferencial e interpretação do momento transferencial. Então, olha que interessante. A interpretação, o analista não tira da cabeça dele, né? Assim, vou aqui interpretar, porque às vezes, né, você fala, nossa, mas como é que interpreta? O que é a interpretação? A gente vai trabalhar a interpretação sobre a transferência, né? A gente vai trazer ali o que a pessoa, vamos pensar o que diz respeito da análise daquela pessoa, tá? E aí a gente tem a neurose de transferência, tá? E olha que interessante, né? Quando a pessoa ela entra, né, nesse processo transferencial, é bem possível que os sintomas mudem. Então, aparecem novos sintomas, né? Substitui essa antiga neurose original, a coerção associativa e a resistência. Terminaremos essa primeira etapa lembrando a evolução da técnica freudiana. Então, Freud, ele modifica, né, a sua teoria. Isso aqui eu vou pular porque eu já falei. Coerção, né? Então, o conceito de resistência, ele vai nascer no momento do método de coerção associativa, tá? Que eu já falei que era o momento que o Freud ele atendia, né? Hipnotizava, e aí chega um maravilhoso momento que a analisante do Freud fala, deixa eu falar só deixa eu falar, me dar uma sensação aqui de limpeza da chaminé. Achei maravilhoso, né? Faz sentido, né? A mulher falar, deixa eu falar, deixa eu só falar aqui, escuta, só escuta. E assim a gente começa, né, o processo da psicanálise, né? Então, ao invés de falar a partir de então em termos de um corpo estranho e de descarga, que a gente está falando, né, dos sintomas, transformaria isso num conflito entre as representações traumáticas, sexuais intoleráveis e a consciência recalcadora, que não quer saber nada a respeito delas. Então, interessante. Que aí na transferência a pessoa começa a trazer esses conteúdos. Mas geralmente, nesses conteúdos da sexualidade, dos traumas, da agressividade, que a gente vai ter essa consciência recalcadora, né? Que é um efeito aqui na psicanálise freudiana do superego, né? De não querer sentir essa dor e do ideal do eu, né? Vamos retomar aqui um pouquinho, mas a ideia do ideal do eu, né, é introjetado, então tudo aquilo que não condiz com essa imagem que a gente idealiza de nós mesmos, a tendência é a gente reprimir e recalcar, dependendo de como foram introjetados os nossos preceitos morais, né? E aí, conforme a gente vai falando desses temas em análise, é possível que nesses momentos a resistência venha, porque exatamente tem um choque, né,
do conteúdo intolerável, moralmente, aqui ele está falando, né? Com o desejo e aquilo, não só o desejo, mas esses conteúdos traumáticos, vamos imaginar, né? O que é o trauma, né? O trauma é quando a gente recebe uma carga externa de uma experiência que a gente não tem acúmulo e a nossa sustentação não é suficiente, né? E aí, o que o trauma faz? Vamos dizer, essa porrada na psique desorganiza as nossas pulsões e nessa desorganização, vamos imaginar assim, uns fios desencapados, né? A gente fica com essas energias e com essas lembranças, né? Esse rastro minêmico, o Freud vai chamar, com essas energias, meio que, né, pairando. A gente, então, quando a gente vai trabalhar esse conteúdo da demanda pura, é esse tipo de conteúdo que a gente vai acessar, que são os que muitas vezes não têm a ligação da representação, só está ali o choque, a energia perdida, mas aí o que a análise faz? Ela contextualiza, ela faz esse processo de elaboração. Aquilo que eu senti com a minha capacidade de falar sobre e transformar isso. Só que tem uma descarga também, né? Tem uma descarga energética aí, e que é fundamental para que o sintoma diminua. Então, quando a gente vê o sintoma mudar, quando a gente vê o sintoma diminuir, é essa expressão que eu falei da gente matar a neurose de fome. É a gente ir reduzindo essa energia. É um desgaste mesmo. Falar, né? Faz a gente fazer esse desgaste. Só que tem que ter consciência, tem que perceber fazer esse trabalho de forma consciente. Porque senão aquilo se repete. Se você não consegue entender a origem, aquilo vai se repetir, né? Então, uma das coisas que o Freud fala a respeito disso é juntar, né, a imagem, a identificação com a energia, com o trauma, né? Aí eu falo sobre isso e eu descarrego isso, tá? Então, a teoria da resistência terá uma série de repercussões no nível da técnica, né? O Freud ele vai fazer uma mudança muito grande aí da hipnose para a associação livre. E o que o Freud está interessado? Ele está interessado exatamente na resistência. Quando ele escreve Interpretação dos Sonhos, ele não tinha a mesma dimensão do que depois o Lacan vai trazer do Saussure, da linguagem, né? Então, o Freud ele é anterior, mas ele está exatamente interessado na falha, no fenômeno que acontece ali quanto resistência. Porque quando a gente está falando de um ato falho, ou, né, de alguma coisa que acontece na linguagem, a gente está falando de um drible, vamos dizer, do superego. Escapou alguma coisa ali. Mas também uma representação dessa resistência. Me fala onde você não lembra, o que você está errando, que nesse assunto a gente sabe que tem recalque. Tem algo ali de resistência. E é nesse ponto que a gente vai intervir. Então, o analista, quando o analisante procura a gente, ele não tem essa dimensão. O analista, ele está de olho nisso, né? Tanto nos atos falhos, né? Nessa manifestação, quanto onde o analisante demonstra resistência. Aonde a pessoa demonstra resistência é geralmente onde estão os conteúdos mais conflituosos, dessas demandas mais dolorosas, que são as coisas que a gente precisa trabalhar, tá? Bom, então terminaremos nesse ponto, no qual observamos 4 repercussões importantes. Primeiramente, o Freud se vê obrigado a mudar de tática, né? Procurar aí outras produções psíquicas, além da rememoração precisa do acontecimento traumático. Até porque, né, quando a gente está atendendo, a gente não sabe se aquilo que a pessoa está falando é fantasia ou não. E também nem nos interessa, porque, né,
se aquilo traz sofrimento, a gente vai trabalhar como se fosse, né, real ali. Porque é real, no sentido da realidade psíquica. Mas não necessariamente a gente lembra em detalhes, né, o que aconteceu na infância. Às vezes a gente achou que era o fulano, mas na verdade é o ciclano. Aí você conversa com a mãe, com o pai, aí descobre que é outra história. Mas você tem a lembrança de algo dolorido daquela situação. E é nesse sentido que a gente vai analisar a fantasia e tentar trazer esse conteúdo, tá? E aí ele passa aqui para a regra fundamental, vocês já sabem, que é a associação livre. Tá, tá, tá. Isso aqui eu já falei. Ah, isso aqui é interessante. Então, quando, né, o foco vai ser a resistência na transferência, e isso o analista vai estar de olho. E aí aparecerão a descoberta da relação transferencial, o desvelamento da transferência e o reconhecimento do aparecimento de novos sintomas ligados ao operador com o qual o paciente estabelece associação livre, né? O analista. Então, vão aparecer novos sintomas ligados ao terapeuta. E é isso que chamamos de neurose de transferência. Olha que beleza. Então, o próprio processo da análise desencadeia quando a pessoa já entrou em análise, desencadeia esses sintomas, né? Então, às vezes, o analisante começa a sonhar com o analista, né? Quer saber mais da vida do analista, né? Então, vão vindo outras demandas sobre essa relação, né? O que é natural. E aí, o importante aqui, né, só um ponto, é que não é sobre a pessoa CPF do analista, né? Isso é muito importante, porque a pessoa entrou em análise, ela está trazendo a demanda pura. Ela começa a ter sintoma, ela traz questões que sonhou com o analista, que não. Aquilo diz sobre ela, não necessariamente sobre o analista, né? Entender que a gente, né, nessa posição do analista, está recebendo essas projeções, porque a pessoa não sabe, né, de questões mais profundas desse analista, mas ela vai projetar. E, geralmente, quando há transferência, ela vai projetar alguma figura de afeto, né? Seja a mãe, seja o pai, seja um tio, né? Ou fala, nossa, seu analista parece tanto meu tio, né? Então, vão se estabelecendo também esse tipo, né, de projeção, e é importante a gente saber que não é sobre nós, que é sobre o conteúdo que a pessoa está trazendo, tá? Então, a resistência, ela é feita de associações, né, a partir da regra fundamental, da escolha de qualquer outra formação psíquica para descobrir o sentido da significação inconsciente. Então, logo, essa interpretação, ela é feita para interpretar a resistência e para concluir o seu aparecimento, né? É uma resistência à intervenção do terapeuta e, por conseguinte, ao desvelamento da transferência. Então, nesse momento, no que se refere ao descobrimento da transferência, aparece a neurose de transferência. A neurose de transferência é o tal do chão, é o esteio, é o que se estabelece que a pessoa confia e ela começa, você nem é tão importante assim, né? Você passa, no começo, acho que a importância do analista é muito maior, como essa figura do suposto saber. Depois que a pessoa aprende a fazer análise e está na transferência, o analista ele está ali ouvindo, ele dá o suporte, mas a pessoa ela entende que já é um trabalho que ela está fazendo, né? Tá, tá, tá. Isso aqui já foi. Então, o último ponto importante, né, aqui na evolução da técnica, é que nesse momento produz-se uma mudança, tá? Então, a indicação técnica é tornar consciente o inconsciente. A partir do descobrimento da resistência, aparece a indicação de analisar as resistências. Então, lembra a gente falando? Interpretar o quê? A gente interpreta na análise a resistência do analisante.
Então, o Lacan nos diz, né, nos 4 conceitos fundamentais da psicanálise, ao falar dessa transferência e da pulsão. Se a transferência é o que dá a pulsão, se a transferência é o que dá a pulsão, afasta a demanda, o desejo do analista é o que a reconduz a ela. Interessante. Porque a pessoa aqui, né, se a transferência é o que dá a pulsão, afasta a demanda, isto é, a transferência se manifesta, se tende a se manifestar como pulsão, né? Tende a chegar enquanto pulsão, tende a se dar abertamente nas pulsões, o desejo do analista. Isto é, a ocupação do analista enquanto vindo cobrir um véu, o objeto, é o que reconduz a demanda. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? Que a transferência, no primeiro momento, não é a demanda de amor. E a demanda de amor não é a tentativa de tamponar essa falta, esse falta ser. Então, o desejo do analista, né, dentro e o manejo do analista é exatamente para reconduzir, né, essa transferência para esse lugar, né? Esse falta a ser, né? A demanda. Mas qual? A demanda pura. Então, quando a gente consegue sair da demanda de amor, né? No primeiro momento da análise, e a gente vai para a transferência, quando acontece essa mudança, é aí que a gente consegue chegar perto dessas demandas puras, né? Essas demandas mais profundas. E aí o analista, através do manejo que faz, que reconduz a pessoa a conseguir acessar. Porque senão, vamos dizer que o analista ele cede, gente, para a demanda de amor. Ele realmente acredita ali, por exemplo, que o analisante se apaixonou, né? Se apaixonou pelo analista e ele recebe essa demanda de amor. A pessoa ela não vai conseguir acessar a demanda pura dela. Ela vai ficar presa na demanda de amor, né? E isso é uma coisa que às vezes pode se mostrar, né, quanto resistência. Então, às vezes a pessoa ela acha que está apaixonada pelo analista, né? Exatamente como uma resistência para não acessar essa demanda, porque ela fica nessa fantasia de que essa demanda de amor ela vai ser realizada, né? E dependendo da vida da pessoa, a forma como, né, foi o Édipo, de todas essas estruturas, às vezes a pessoa ela vai acessar essas demandas mais virulentas mesmo, e isso pode vir quanto uma paixão. Isso acontece. Aí, o que o analista faz? Ele vai apontar isso quanto resistência, né? Que esse amor não é direcionado ao analista, não é sobre o analista. Lembra lá, isso aconteceu lá com o Freud, que o Breuer ele atendia, né, a paciente, e aí a paciente disse que estava apaixonada pelo Breuer. Aí o Breuer, casado, ficou com medo, né, de continuar atendendo, mandou para o Freud. Aí quando o Freud atendeu, ele falou, ué, mas tem alguma coisa errada, porque a paciente falou que estava apaixonada pelo Breuer e agora está falando que está apaixonada por mim, então tem alguma repetição aí, né? Foi sagaz. Não era pelos olhos bonitos dele, não era. Era porque essa é uma das formas da resistência acontecer, né? E geralmente você não vai contar para a pessoa que você está apaixonada os seus podres, né? Você vai ficar num que você quer que eu diga, né? Essa sedução, né? E isso é uma resistência. Então, o analista, quando ele se depara com uma transferência erótica, né? Uma transferência assim amorosa, quer dizer, toda transferência ela vai ser erótica, né? Mas uma transferência amorosa, né? Nesse sentido, o analista cabe ao analista, né? Colocar ali essa resistência, interpretar essa resistência, dizer, ah, legal, mas olha, não é isso. Quem que eu pareço? O que você está projetando em mim, né? Não sou eu. Tá? E isso é bastante importante, né?
Porque, gente, sair com o analisante é a pior coisa, é o tiro no pé, além de ser antiético, acaba com o tratamento, né? Ah, mas Stephanie, se eu me apaixonar pelo meu analisante, ou a minha analisante? Isso acontece uma vez na vida, né? Se acontecer. Aí, se acontecer, você vai encerrar o tratamento e aí você, né, tem outra conversa. Mas não dá para você se apaixonar todo dia, né? Porque tem um pessoal por aí, olha, eu vou falar para vocês, hein? Por quê? Porque também esse lugar do suposto saber, se a pessoa não é ética, é muito complicado, porque a gente vai receber pessoas em vulnerabilidade emocional. E é claro que se a pessoa está em vulnerabilidade, às vezes ela pode cair nesse tipo de transferência. Então, cabe ao analista, né, interpretar isso quanto uma resistência. Beleza? Vamos lá. Vocês estão quietinhos, a gente fala. Ô, Stephanie, você disse que toda transferência é erótica. Eu fiquei pensando o que você quis dizer com transferência erótica. Do erotismo, né, no sentido pulsional. Então, a transferência, para ela se estabelecer, ela tem que ter essa confiança, né? É uma ponte catéquica lá da pulsão do Freud, né? Então, tem um investimento libidinal. Eu vou até a análise porque também não é só dor. Se a análise fosse só dor, não tivesse prazer, ninguém aguentava, né? Então, há um prazer em saber-se e há um prazer nessa relação, nesse vínculo. Então, por isso que toda a relação, ela é erótica nesse sentido, né? Mas não é a erótica no sentido genital, né? No sentido do sexo em si. Mas ela é erótica, porque você erotiza, você, né, se despende para ir na sua análise. Você tem um vínculo ali e você investe uma energia aqui, né, na visão freudiana, né, na psicanálise freudiana, você está investindo também a sua libido, né? E só acontece o tratamento se você está engajado. Esse engajamento é esse investimento, né? Porque também saber se dá muito prazer, né? Por que que a gente faz, né? Continua, porque se fosse só dor, muito difícil a análise se sustentar. Mas ela passa pela dor, mas ela também traz um prazer muito grande, que é da gente se conhecer, que é a gente conseguir mudar, né, nosso destino, a nossa história, inventar um sentido, né? Tudo isso são trabalhos prazerosos, né? Ou deveriam ser. Mas claro que a gente passa por momentos da análise dolorosos, que são importantes, né? Então, para sustentar também tem esse prazer, né? Ficou claro, Danilo? Ficou bem claro. Mas, bom, então seria preciso dizer se deixar a transferência manifestar-se enquanto pulsão, que é isso que a gente estava falando. Não haverá, não haverá demanda, não haverá palavras, haverá atos, vamos dizer, se não tem, né, essa transferência. Mas, em contrapartida, se o analista, a partir do desejo de analista, né, vem cobrir o objeto com esse véu enigmático, olha que interessante. Então, ele suscitará a fala e esta reaparecerá. Então, olha que interessante o que está falando aqui. Se a gente cai no golpe, vamos dizer assim, da demanda de amor do analisante, é esse, me diz o que você quer que eu fale, mas o que você espera de mim, ou até a transferência amorosa, né? Se a gente recebe essa demanda e demonstra, né, enfim, a gente entrou nessa demanda, estamos respondendo a essa demanda, nós estaremos tamponando esse objeto A. A gente estará tamponando esse lugar da demanda pura, que é esse núcleo patógeno que a gente falou. Então, o analista, ele também fica em silêncio e ele vai manejar e não vai falar aquilo que o analisante quer. Por quê? Porque ele vai manter, né? Ele vai ter um efeito sobre esse lugar psíquico como um véu enigmático,
Esse lugar da demanda pura já é um lugar enigmático, entende? Mas o analista, ele vai manter esse véu enigmático. Ele não tem como responder para o analisante qual que é essa demanda, né? Como que ele se sente menos desamparado no mundo. Isso é uma coisa que cada um vai descobrir na sua análise, né? Nesse trabalho. Então, quando a gente não cede a essa demanda de amor, a esse objeto A, né, vai suscitar a fala e ele vai aparecer na análise. Faz sentido para vocês? Deu para entender? Tá? Então, quando eu não caio porque a demanda de amor, né, se eu dou essas respostas, se eu fico, né, meu analisante, dou eu estou tampando essa capacidade que ele vai ter de falar sobre o próprio buraco dele, vamos dizer assim. Se eu estou sempre dando resposta, eu estou tampando isso. Então, a pessoa precisa acessar essa demanda pura, né? Esses conteúdos, esse desamparo, e aí cada um, com a sua história, vai trazer, né, informações diferentes da sua história, de como isso se constituiu. Não é igual, é único, porque, né, somos únicos. Então, só a pessoa pode inventar um sentido para a vida dela, não é o analista que vai inventar o sentido, tá? Então, é por isso que a origem da fala, a condição, né, para que o analisante fale e se engane, a condição para que haja novos sintomas, a condição para que haja demandas de amor, é que o analista venha ocupar o lugar desse falo imaginário, desse preenchimento imaginário que cobre esse objeto. Né? Faz sentido, gente? A gente viu lá a demanda, tipo um buraco. Por isso que, né, a gente fala do falo imaginário, porque é algo que preenche. Então, o analista, ele não é esse que vai preencher esse buraco. Né? Percebe como está atrelado essa ideia de preenchimento, amplitude, metade da laranja, e que isso pode cair dentro da análise. Porque é como também a gente foi inserido nessa sociedade, né? Com essa ideia de que se você consumir, você vai ficar satisfeito, de que em algum momento você vai chegar num estado de felicidade plena. Isso tudo é uma tentativa de tamponar a falta que você vai sentir. A questão é que tem vários conteúdos que estão nesse local psíquico que são as demandas que nos causam dor. E é isso que precisa ser trabalhado. Tiramos ali, né, faz essa limpeza, e aí a gente consegue sim começar a criar, inventar sentido, mas sustentar também o vazio, que ele não vai sair. Tá? Faz com que os sintomas se dirijam ao interlocutor privilegiado. A posição do analista diante do falo imaginário faz com que o analisando espere receber dele esse objeto. Né? Tá ficando claro? Assim, dessa ideia de preenchimento. Então, essa busca, né, do analisante, acreditando no primeiro momento que é o analista que vai trazer esse preenchimento. Não vai. Mas isso faz parte da fantasia e é importante que o analisante, no primeiro momento, venha com essa fantasia, porque é através dessa fantasia que vai também se estabelecer a transferência. Tá? A questão essencial, a condição importante do nível de significação na neurose de transferência é que o analista venha encarnar o véu imaginário que cobre o objeto da pulsão. A Lua tinha falado, né, do encarnar aí. Então, o analista, ele encarna, né, esse véu, né? É interessante essa forma. Encarnar esse véu que cobre o objeto da pulsão. Então, por isso não temos essa resposta, né? Mas é interessante, porque a partir, né, da dialética também, não é à toa que a análise, né, se dá dessa forma, a própria pessoa vai chegar nessa resposta, né?
Então, essa condição vai ter aí 3 efeitos, né? Então, o primeiro efeito é essa instituição do grande outro, esse grande outro simbólico. Então, a gente pode dizer aí de um sujeito suposto saber. Suposto saber, porque ele não sabe, né? Até o analisante falar e fazer análise, o analista não sabe, né? E vai descobrir no meio do caminho, junto com o analisante. Tá? Segundo efeito fundamental, né? Suscita no analisando o fato de formular demandas de amor, de produzir, né, demandas de amor. Por que que a minha vida não foi assim? Por que que a minha vida é assada? Por que que o fulano não me amou? Por que que a minha mãe me rejeitou? Por que que meu pai não sei o quê? Tudo isso são demandas de amor, tá? De produzir novos sintomas. Então, também de enganar-se ao falar. Então, a gente está falando aqui de ato falho, né? De sonhar. Então, a análise produz sonho, né? Muita gente entra em análise e diz: Ah, eu não lembro dos meus sonhos. E aí começa a fazer análise e começa a relembrar, né? A ter mais memória. De pedir para ser reconhecido, né? Isso aqui também faz parte dessa demanda de amor. E o terceiro efeito, essas demandas de amor são dirigidas ao grande outro, para que lhe seja entregue o objeto que ele supostamente possui, né? Então, estamos falando aqui ah, né, dessa relação que a pessoa vai trazendo, né, os elementos a fim de achar esse objeto inconsciente, né? O analista, ele sabe conscientemente, né? Mas ele não sabe do que é feito. Por isso que a gente não tem uma, uma receita de bolo, né? Ainda bem. Cada tratamento, né, cada análise é uma diferente, né? É uma análise diferente. Então, quero que ele me dê. A demanda de amor é uma demanda de ter o falo do outro, de ter esse preenchimento do outro, desse grande outro, né? E é um grande outro porque não é uma pessoa em específico, né? Eu estava dando o exemplo para vocês, né, da Violeta, né? Então é muito interessante. Não é que ela sente saudade de uma pessoa específica. Depende de como ela tá, que ela vai trazer um nome diferente para tamponar a falta dela. É que interessante. E aí a gente vê que o objeto ele muda, né? Senão a gente só se apaixonaria uma vez na vida. Mas o objeto é contingencial. Ou seja, a gente está sempre pulando de objetos em objetos para tentar tamponar essa falta, tá? Dúvidas, gente, comentários. Eu vou até aqui com vocês, que é bastante coisa. Aqui, Ângela. Peraí. A Yumi. Me traz uma sensação de desamparo este vazio. Uhum, exatamente. É por aí. É esse desamparo, né? Né, da nossa Constituição mesmo, assim. E a gente tem tudo registrado, do nascimento, né, desde lá da, do período de gestação, né, a, ao nascimento, é que a gente não lembra, mas esses registros estão no corpo, né? Então, às vezes a gente sente essa angústia, esse vazio, né, estrutural, assim, e a gente nem sabe de onde vem, né? É uma coisa esquisita, né? Então, infelizmente ou felizmente, gente, ele é estrutural, assim, acho que é bom todo mundo saber que é estrutural, para a gente ir lidando melhor, que vai estar lá, né? Em alguns momentos vai pegar. E a Ângela, né? É como um gozo em alívio de quebra de bloqueio que não conseguia acessar. Não vai permitir o analisando a realizar a própria memória, onde causou a ferida. Quer falar, Ângela? Fala um pouquinho desse. Foi sobre a fala do Danilo, né? A pergunta que ele fez sobre
a ligação, né, do amor foi uma explicação que veio na hora que você estava falando, e aí eu me senti assim à vontade e estar expressando por escrito, porque eu queria compartilhar junto com você a explicação, né? Foi o que eu entendi e o que Deu uma travadinha. me tocou, né? E aí eu quis transferir aí por escrito. Uhum, uhum. Então, e é interessante aqui que você colocou, né? Não vai permitir o analisando a realizar a própria memória, onde causou, né? Mas a ideia é que quando a gente. Tchau, querida. Beijo. Até. Mas é interessante, né? Porque Boa a noite, gente consegue amiga. modificar, sim, o passado, né? A gente não consegue retornar para a realidade ali, a situação. Mas a nossa realidade psíquica e aquilo que traz sofrimento, né? Essas feridas, por isso que eu gosto de usar essa simbologia do machucado, porque a neurose, ela é esse machucado. Então, a gente primeiro, imagina que o machucado, ele está infeccionado. Aí, a gente tira né, o band-aid, o esparadrapo, e aí, quando a gente vê, né, ele tá ali com pus, ele tá dolorido, a gente vai ver qual que é a situação do machucado, e a gente vai limpar esse machucado. E aí, o que que acontece, né, quando a gente consegue limpar esse machucado? Ele vai cicatrizar, né? Ele não vai chegar um momento que a casca vai cair. Lembra das camadas imaginárias, tudo, né? Assim, essa metáfora. A gente vai ver essa casca cair e a gente vai ter a lembrança daquela marca. A lembrança a gente não consegue tirar, né? Porque isso faz parte da nossa história, faz parte da nossa vida. Aquela marca daquela experiência, mesmo que seja uma experiência traumática. Mas o interessante desse processo da análise e de tudo mais é que a gente tem a possibilidade de não sentir essa dor, né? E dessa marca só ser uma marca e fazer parte da nossa história, né? E não mais um machucado que fica ali tampado, né? Então, quantos machucados a gente não tem, né? Que são essas demandas dolorosas, essas demandas puras, que não é à toa que a gente tem resistência. Quem não vai ter resistência de puxar o band-aid, né? Mas é importante para limpar o machucado, para poder trabalhar ele, para que ele, né, fique só a marquinha lá, E assim, né? no caso, o analista está tirando esse puizinho que está lá embaixo, essa situação, removendo. Quem tem que estar fazendo isso pode estar direcionando, é o analisando, não é isso? Uhum, Pode apontar, perceber, silenciar e deixar ele refletir e agir no tempo dele, não é isso? exatamente. Tanto que lá na primeira aula a gente falou, só para finalizar, gente, da, da, da formulação que o analisante traz para a gente do que ele acha que ele sofre. No fundo, a gente tem pistas daquilo que faz a gente sofrer. E a gente vai lá na análise para contar nossa teoria sobre o nosso sofrimento. Então, é sempre o analisante que vai nos dizer qual que é a direção. Mas a gente vai estar ali, né? Claro, para fazer apontamentos, mas para fazer a interpretação da resistência. Na verdade, a gente trabalha na resistência, com a resistência, pela resistência. Porque o conteúdo em si que a pessoa vai trazer, a gente não sabe, né? Como a análise vai se desenrolar, a gente também não sabe. Mas a gente sabe que se a pessoa está buscando, a gente vai esbarrar numa resistência. E esse é o foco que a gente tem que ir, né? Opa, tem resistência? Ah, tem conteúdo, né? Então é por aqui. Beleza?
Massa, gente. Feliz de estar de volta aí com vocês. Nos vemos sem ser na próxima semana, na outra. Qualquer dúvida, me mandem mensagem, a gente conversa. E é isso. Boa noite, bom descanso aí para vocês, boa semana. Vamos, que agora passou o carnaval, o ano já começou. Temos muitas novidades aí por esse ano. Um beijo, gente, e até mais. Valeu. Tchau, meninas. Tchau. Tchau.